Queimadas em lotes vagos e em margens de rodovias é frequente, mais frequente nos tempos de seca, no inverno principalmente, que é o tempo que estamos passando agora. E para falar sobre esse assunto aqui no Câmara Debate, nós trouxemos convidados que trabalham no dia a dia com essa questão e podem nos trazer orientações e também aí formas para a gente evitar esse problema e para você também evitar que o seu vizinho faça isso, hein? Então nós vamos aqui apresentar os nossos convidados e agradecer muito a presença. Primeiramente aí o Silas Guimarães, que é secretário adjunto da Secretaria de Serviços Urbanos. Queria muito agradecer a sua presença aqui, Silas. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, é um debate aí para tentar esclarecer a população, instruir um pouco nessa questão que é tão séria nessa época. E um grande problema também que envolve essa questão de queimadas, principalmente em margens de rodovias e também em áreas de preservação, envolve a questão da Polícia Militar Ambiental, que atua também em alguns momentos, né, quando acontece esse problema. E aqui a gente tem, representando a Polícia Militar Ambiental, o cabo Mariano, que é o Cristiano Mariano, que veio especialmente aqui para poder esclarecer um pouco para a gente. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui, cabo. A gente que agradece a oportunidade de estar debatendo, né, um assunto de vasta relevância, que infelizmente, em função de culturas antigas, continua, né, nos dias atuais com a incidência muito grande na nossa área. Bom, e quando se fala em fogo, logicamente que a gente lembra dos bombeiros, né? E esses não poderiam faltar aqui. E a gente tem a presença do Tenente Antônio Silva, que é do Corpo de Bombeiros, do 5º Batalhão aqui de Uberlândia, né, do Corpo de Bombeiros. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui, que vai contribuir bastante para trazer orientação aí para os nossos telespectadores. Não, nós é que agradecemos o convite e realmente é uma grande mobilização, assim, um esforço muito grande nas épocas, né, de seca, em que o bombeiro é acionado para conter os vários incêndios que acontecem, não só nas cidades, como também nas áreas urbanas. Bom, muito obrigado pela sua presença aqui, Tenente. E a gente agradece também à Polícia Rodoviária Federal, que de alguma forma atua também quando acontece esse tipo de problema, tratando-se de margens de rodovia e dá um apoio ali, evitando acidentes e também trabalhando caso aconteça algum acidente. E para esclarecer um pouco do trabalho da Polícia Rodoviária Federal nesse sentido, a gente tem aqui a presença da inspetora Jane, que a gente queria muito agradecer ela, parar um pouquinho o trabalho e vir aqui para trazer orientação para a gente. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer, Fernando, estar aqui com vocês, com todos os demais aqui, e buscando aí, né, de uma forma, conscientização da população com referência a essas queimadas. E se esse debate aqui servir aí para poder dar aquele cliquezinho, aquela cutucada e pelo menos uma pessoa, a gente já sai daqui satisfeito. Já cumprimos o nosso papel, Cumprimos né? nosso papel. Bom, então eu queria deixar à vontade aqui, tá? Para a gente discutir o assunto. Vocês podem, caso algum convidado esteja falando, se quiser complementar, não precisa esperar eu passar a pergunta, não. O importante, o bom programa é aquele que o apresentador fica calado. Eu fico quietinho aqui, só conduzindo o assunto. Agora, eu passo uma questão que é muito importante, eu acredito que o cabo Mariano pode começar com ele aí, que promover queimada é crime, né? É crime. É bom sempre lembrar isso, né? É crime. Inicialmente, a pessoa entra com, vamos utilizar a área rural. A pessoa entra com um pedido para fazer uma queimada, para limpeza de pasto, geralmente. E essas queimadas, se elas não forem executadas à regra que são exigidas, transformam-se em incêndios, né? E os incêndios, eles geralmente tomam proporções alarmantes e não tem como você apagar aquilo mais. Então torna-se crime, tanto na esfera estadual, que vai ser passível de autuação administrativa, quanto na esfera criminal, que ele vai ser preso, vai ser conduzido e principalmente a parte pior da história, que vai responder todo um processo posterior. Né? Demanda tempo, é muito oneroso para o Estado, né? Porque envolve muitos órgãos, tanto para apagar o incêndio em si e depois com o judiciário. Então, essa parte gera muito ônus para o Estado. O ideal seria não acontecer, né? Mas infelizmente, em virtude aí das
práticas continuadas, né, de culturas antigas, né, que atualmente utiliza-se muito mais produtos químicos nas áreas rurais, né, do que queimadas. Né, mas nas cidades, principalmente nos bairros mais periféricos, você vê que o pessoal ainda tem aquela cultura de juntar um pouquinho de folha ali e colocar fogo para dar destinação daquele resíduo sólido, né? Agora, a Polícia Militar Ambiental, você disse na área rural, ela atua também na cidade, em algum momento? Também na cidade, também. Em parceria, principalmente com a Secretaria de Serviços Urbanos, né? Inclusive, começamos esse ano um projeto muito bacana, que é justamente os resíduos sólidos. O pessoal joga muito sofá. Lixo, né? Além de jogar o lixo, ainda põe o fogo, né, que é o mais prejudicial ainda. E a prefeitura ela tem um gasto muito alto com isso. Então, através de uma parceria, a gente está tentando amenizar essa situação, principalmente na área urbana. Aí, o que o pessoal está fazendo agora? Está indo para um pouquinho fora da cidade para descartar o lixo. Certo. Então, assim, não está resolvendo. Não está resolvendo. Está só né, sublocando o local. Certo. Esse é um problema seríssimo, Fernando. As pessoas não querem o lixo na casa deles, no terreno deles, e jogam no terreno do vizinho. Aí o vizinho reclama e vem atrás da prefeitura, e a gente brinca, fala, olha, não fui eu que joguei, o prefeito não joga, não é a prefeitura que joga, isso é falta de conscientização da população. A população tem que saber que o resíduo é de responsabilidade de quem o produz. Então, se você cortou uma árvore, aquela massa verde é de responsabilidade sua. Então, você tem que dar a destinação correta para aquilo. E nós temos os ecopontos aqui na cidade. São 3 ecopontos, inauguramos uma semana passada, o 13º, lá no bairro Canaã. Muito bonito o ecoponto, temos inclusive uma quadra do lado. Ficou muito bom. Os moradores do bairro Canaã agora não tem mais desculpa. E nós estamos com a reclamação lá na Rua Damasco hoje. Um monte de entulho, um monte de lixo, de massa verde, na Rua Galassi, na Avenida Galassi e na Rua Damasco. E o ecoponto está lá. Então a pessoa tem que levar ao ecoponto. E uma coisa que nós temos que lembrar, na questão da queimada, quando você corta o mato do seu terreno, você tem que retirar esse mato. Retira porque ele ali, seco, já cortado, ele vai secar cada vez mais e às vezes o próprio sol coloca fogo nele. Se uma pessoa passar então jogar um toco de cigarro, aí acabou. Isso aí o fogo é imediato. Isso quando o dono do terreno resolve fazer isso poda, quando né? não é o próprio dono, que a hora que ele poda, ele fala, olha, se eu botar fogo, vai matar as raízes, fica melhor, vai demorar mais a crescer. Aí coloca fogo e vira aí um incêndio, vira fumaça, gera acidentes, os bichos que estão ali no meio daquele mato correm tudo para os vizinhos, e às vezes tem bicho peçonhento, às vezes tem bichos que não são bem-vindos nas casas do lado, estavam lá quietinhos lá dentro do buraquinho deles, lá no terreno. A hora que você coloca fogo, esse bicho sai e procura se esconder do fogo. Então nós temos que evitar isso aí, e a hora que você capinar o seu terreno, é obrigação de cada proprietário capinar o seu terreno. Não é obrigação da prefeitura. Cada proprietário de terreno tem a obrigação de deixar o seu terreno limpo. Como deixa a sua casa limpa, o seu banheiro limpo, o seu quarto limpo, o terreno que está lá do lado está incomodando o vizinho. Tem uma criança lá do lado, tem um idoso, tem uma pessoa que vai ficar incomodado com o mato do seu terreno. Então você tem que deixá-lo limpo também. E ao limpar, ter o cuidado de tirar toda a massa verde. Contrata o cara para capinar, contrata um carroceiro, uma caminhonete, alguém para levar essa massa verde no ecoponto. Ah, mas é massa verde demais. Se for demais, tem que dar a destinação industrial. Hoje nós temos uma empresa que recebe esse resíduo de massa verde, faz dele adubo orgânico ou pica a madeira, isso aí tem galhos de árvore também, a madeira é reaproveitada em fornalhas, vende para padaria. Então o rapaz lá da empresa recebe o seu material, cobra, lógico, para receber, beneficia e dá a destinação correta. Então nós não podemos deixar esses galhos e essas árvores e esses matos, essas gramíneas, jogados lá, cortados no terreno, porque seca e pega fogo. Mas assim, é difícil de a gente ver um dono de terreno fazer isso, né, Silas? E como que a secretaria atua num caso como esse? Junto com a polícia florestal. Existem casos que a secretaria vai lá e limpa o terreno e tudo. E isso é cobrado depois, vai para a dívida ativa? Primeira coisa que nós fizemos foi isso, nós passamos a cobrar o valor de mercado. Porque a prefeitura cobrava um valor muito baixo, estava defasado.
Então, se o dono se o proprietário do terreno contratasse alguém para capinar o terreno, custava R$200. A prefeitura estava cobrando 100. Então era cômodo para ele. Falei, não, eu prefiro pagar 100 para a prefeitura, vou pagar no IPTU do ano que vem. Isso. Então eles deixavam o serviço para nós. Nós reajustamos esse preço e a prefeitura tem um preço mais alto, porque toda a burocracia do nosso serviço, calculamos tudo, atualizamos o preço e chegamos mais ou menos a um preço de R$250 para cada terreno padrão de 300 metros quadrados. Então, pessoal, mas eu paguei 90 ano passado, esse ano pagou 250. O 250 que é o correto. É o valor reajustado, calculado o preço do engenheiro que fiscaliza esse serviço, o salário do secretário que também gerencia isso, o salário de todos os funcionários, das máquinas. A hora que você põe o custo total para que aquele terreno fosse limpo, que para aquele terreno fosse limpo, vai lá do capinador até o secretário, que é o chefe dele. Todo mundo trabalhou nesse serviço. Então calculamos tudo e pusemos o preço correto. É R$250 hoje. Aí o cara fala, não, eu prefiro pagar 180 para o meu vizinho aqui, que fica mais barato. Então hoje as pessoas estão fazendo. Primeiro de tudo foi isso, foi atualizar o preço para cobrar o preço justo. Porque quando ele estava pagando só 90 ou 100, o resto da população estava pagando a diferença. E o resto da população não é responsável para limpar o meu terreno, para limpar o terreno do senhor que está nos ouvindo. Você tem que limpar o seu terreno, eu tenho que limpar o meu, cada um de nós tem que limpar os nossos. E pagar por isso. Se nós queremos ter terreno, temos que ter a responsabilidade de deixá-lo limpo. Mas... A outra coisa foi esse convênio com a polícia. Hoje tem uma lei municipal, tem uma lei estadual e tem lei federal. Agora, na hora que nós conjugamos essas três leis, se a pessoa fez o serviço errado, nós vamos lá e multamos ele por crime ambiental, baseado na lei. E a polícia é muito boa nisso aí, está uma parceria muito boa com a gente, e aí a multa é salgada. A multa vai de R$700 a R$2.200. Eu estava atendendo agora mesmo uma pessoa que recebeu uma multa de R$1.900. A gente chega a ficar com dó, mas é crime. Ele pegou o lixo que era dele e jogou num terreno de um vizinho, incomodando o vizinho. Nós fomos lá e surpreendemos ele em flagrante, fizemos a multa e ele vai pagar R$1.900 de multa. Chorou, reclamou, não tem dinheiro, está devendo a escola dos meninos, mas cometeu um crime. Foi pego em flagrante, vai ter que pagar a multa. R$1.900. E a Polícia Ambiental atua conjuntamente com a Prefeitura, inclusive durante uma vez na semana. Se tivesse um efetivo maior, seria, né, outras mais vezes. Mas a Prefeitura ela faz esse serviço diariamente. E a Polícia Ambiental acompanha em caso específico uma vez na semana, aleatoriamente, ou em caso de necessidade. Ou seja, ele está lá, aciona a gente acompanha. A gente faz a área criminal. Chegou lá, se o cidadão jogou o lixo, aí a Prefeitura faz a autuação administrativa, pesada, significativa, e a gente faz a atuação criminal. Inclusive, fazendo a retenção do veículo, aí verifica a documentação do veículo, da carretinha, porque geralmente quem joga é caminhonete, caminhão, carretinha. E se ele colocar fogo, é pior ainda? Pior ainda. Porque, aí são dois crimes. Porque aí a gente já pode pegar um outro artigo da lei federal, que ele vai ser conduzido por ele, que é o artigo 54, pela prática de incêndio seria o 42. Só que o 54, ele é mais danoso. Ele é uma pena de 4 anos de detenção. A pessoa vai para o presídio. Ano passado a gente teve um caso específico de um cidadão colocando fogo aleatoriamente durante a rodovia, na 050. Estava divertindo aí. Ele colocou atrás do macro, você via que tinha uma sequência no fogo. E a gente começou a fazer um acompanhamento para frente do SEASA, eu vislumbrei o cidadão com isqueiro. Aí não teve jeito. De graça, sim. Fomos lá, voltamos. Isso dá trabalho para os bombeiros, inclusive. Você questiona, né? O cara, por que você está pondo fogo? Aí o cara, não, com certeza. À toa. Então, assim, esse caso específico, é interessante a gente debater em cima dele, porque ele foi preso e ele está no presídio até hoje aguardando julgamento. Ainda pode ser pagar a pena depois. E vai pagar uma pena pesada. Nós tivemos também um preso, foi feito pela polícia junto com a gente, descartando material de resíduo industrial, óleo, essa coisa, numa APP, numa área de preservação permanente. É beira de córrego, e aí é crime gravíssimo, porque era óleo, né? O óleo não se dissolve na água, e esses foram 3 pessoas da mesma empresa que estavam jogando esse entulho fora, essas latas de óleo, estopa, essa coisa suja de óleo, e eles foram também presos.
Ô, Tenente Antônio da Corpo de Bombeiros, esse tipo de ocorrência, ele desloca o efetivo assim, em que nível? Assim, é bem frequente de chamar os bombeiros para resolver esses problemas de atear fogo em terreno, em lotes vagos e margem de rodovia também? É Claro. muito frequente, né? A gente observa assim, que existem muitas ferramentas e muitos meios de se desfazer desse material, e as pessoas continuam insistindo nessa forma de fazer limpeza com fogo. Também tem essa situação também de a pessoa, né, colocar fogo intencionalmente. E realmente nos meses aí de épocas mais secas, né, maio até outubro, a quantidade de incêndios, tanto nas áreas urbanas, nos lotes vagos, nas áreas rurais, aumentam absurdamente. E há todo, né, tem que remanejar todo o efetivo que poderia estar empenhado em outros tipos de ocorrências, mas que tem que atender aquelas ocorrências de grandes incêndios, né? A gente vai, às vezes dura dias, um dia inteiro, usando ali um efetivo que poderia estar sendo usado em outras ocorrências. Infelizmente, há essa situação, sim. E a tendência é, na medida que quanto mais seca tem, é sempre aumentar. A partir de agora, o mato vai ficar muito suscetível à queimada, né? E vai aumentando o tamanho do mato também? Aumenta o tamanho do mato, as extensões aumentam, né? Há perigo. Às vezes a pessoa quer fazer uma queima controlada, acaba que esse fogo, né, toma conta de outras áreas, pode passar para outros locais. Então, realmente, nessa época do ano, agora, é até bem-vindo esse programa seu, para que as pessoas que assistam possam, né, ficar alertas aí, para evitar esse tipo de ocorrência, que pode trazer muitos danos, além de materiais, né? Como a gente percebe, a fauna, a flora também, até risco da própria vida, no caso de ocorrências envolvendo rodovias. Né? É um risco porque não é só a queimada em si, né? O fogo, ele vai produzir ali a fumaça vai invadir, no nosso caso, a rodovia e causar aí a falta de visibilidade, e aí se vem o risco do acidente. A gente tem vários casos aqui em torno de Uberlândia mesmo, de acidentes que ocorreram com a gravidade, né, alta, com vítimas fatais, devido aí a essa fumaça, né, intensa na rodovia, causada muitas vezes pelo cara que limpou a margem da rodovia e quis pôr o fogo, pela pessoa que está transitando e coloca fogo, que foi o caso lá da 050, né? Então, é uma bituca de cigarro. É uma bituca de cigarro. Apesar de que já fumar dirigindo já não é permitido. Permitido. Né? A gente tem um evento aqui muito grande, que é a Romaria, onde várias pessoas transitam a pé e normalmente nessa época tem-se aí os focos, né, de incêndio aí, de queimada ao longo da rodovia. Várias vezes acionamos o bombeiro, aumenta, né? Realmente. A incidência aumenta muito. E muitas das vezes provocada pelas próprias pessoas que estão caminhando sentido a Romaria. Às vezes sem querer. Às vezes sem querer, acender um fogo à noite para poder dar uma aquecida, porque a madrugada é fria, não apagou direito ou nem apagou, e esse fogo, né, acaba aí atingindo outros locais muito seco. E propagando. Então, assim, é um risco muito grande, é um risco à vida também, não só à fauna e à flora, mas ao ser humano também. A orientação nesse caso é qual, assim? Se a pessoa está transitando na rodovia e tem fumaça, é parar e esperar? É parar. Não teve visibilidade? Pare. Mas pare antes de adentrar a fumaça, porque acontece muito da pessoa começar, entrar, e aí já não enxerga mais nada e resolve para no meio da rodovia. Aí tem o outro que entrou também e não vai ver e vai ter a colisão, vai acontecer o acidente. Então, pare antes, né? Estacione seu carro antes, né? Mesmo que a visibilidade assim esteja, é boa, dá para mim passar, mantém farol aceso. Agora já vai ser obrigatório, né? Mas mantenha o farol aceso para se tornar mais visível. Aproveitando só para, como é uma lei nova, aproveitando aí, farol baixo, a lanterna não, o farol baixo. Farol baixo, a lei ela veio bem, né, explícita ali, é farol baixo. Então não é farol de neblina, não é a lanterna, é o farol. Tá. Farol baixo. Tem que ficar ligado a partir de sexta-feira. A partir do dia de hoje. 8 de julho. 8 de julho. A partir de 7 de julho. Isso. Então. É bom aproveitar esse momento aqui, essa informação bem nova, né? E a gente está falando de queimada aqui, então o farol, sempre que transitar em rodovia, a partir de agora, mesmo que seja veículo
o carro, né? Antigamente moto já era obrigatório. Já era obrigatório. O carro também, caminhão, ônibus, enfim, todos têm que ter o farol baixo ligado, né? E nesse caso aí, o Corpo de Bombeiros, o trabalho na cidade, na área rural, não tem limite, né? Assim, os bombeiros aí estão atuando nesse sentido. Atuam em todas as áreas, né? Tanto os lotes vagos aí que o pessoal aciona diariamente, tanto também nas áreas de preservação, nas áreas rurais, beiras de rodovias. Isso aí todos os dias acontece incêndio. Nós tivemos até agora, só que nós atendemos, foram mais de 200 ocorrências de incêndios dentro da cidade, ou seja, é um número muito grande. Então nós vamos iniciar época mais seca agora, a tendência é aumentar ainda mais. E isso aí, como falei, aloca um efetivo muito grande, homens e viaturas para esse tipo de ocorrência, que infelizmente é muito comum, sim. Uma média de números, assim, tem uma estimativa de quantos casos ocorrem no período de um mês, por exemplo, em tempo de seca? Até mesmo os dados da secretaria é importante. Se tiver de bate-pronto aqui, não tem problema. A média de 80 incêndios por mês nas épocas mais de menos seca, chuva, né? De mais seco. No mínimo, a média de 80 por mês. Isso aí tudo, né? Lógico, né? Tanto áreas rurais como as áreas urbanas. Né? A secretaria limpa muito terreno? A prefeitura limpa cerca de 50 mil lotes. É muito lote, é muito dinheiro que a prefeitura gasta, é um dinheiro da população toda. Então, o dono do proprietário pagou imposto, mas aquela pessoa pobre que não tem terreno, tem só a casinha dele, está pagando financiamento, ele também paga imposto. Esse dinheiro vai para a prefeitura e esse dinheiro que é dele também vai para limpar o terreno do rico. É uma das coisas mais injustas que tem. É a população de Uberlândia como um todo pagar terreno de meia dúzia de pessoas ricas, que tem glebas, inclusive grandes, que tem muitos lotes, tem 2, 3, 10, 20, 50, 100 lotes. Muito grande, né? Especulação imobiliária, Uberlândia é uma das cidades que mais tem especulação imobiliária no Brasil, e os proprietários não limpam, jogam para a população. Nós gastamos aí em torno de quase 3 milhões de reais por ano para limpar lotes. Desses 3 milhões aí, 20% realmente seriam áreas da prefeitura. São praças, são APPs, áreas, beiras de córrego e tudo. Então, 600 mil nós teríamos que gastar. 2 milhões, 2 milhões e 200, 2 milhões e 300, nós gastamos para limpar lote vago. Esse dinheiro podia virar remédio, podia virar escola, podia virar praça, podia virar melhores avenidas, poderia virar melhores serviços para a nossa comunidade em geral. E nós estamos aplicando para limpar o terreno do cara que tem dinheiro. Se ele tem um terreno parado, estocado, ele tem dinheiro. Então limpa esse terreno, é responsabilidade dele. Uma coisa que hoje é um absurdo, que não se faz mais, é limpar a calçada. A calçada, do meio-fio para dentro, é de responsabilidade do proprietário. Igual é a sua responsabilidade fazer a calçada, fazer ali o passeio. Se você faz o passeio, você tem que cuidar do seu passeio. Se deu um mato ali na beira do seu passeio, trincou, rachou e cresceu o mato, é você que tem que roçar. Vai lá, corta, dá a destinação correta desse mato, senão vira fogo. E não é responsabilidade da prefeitura. Aí o vizinho liga e quer que a prefeitura vai lá limpar porque não está dando para passar na rua. Fala, isso aqui é um terreno vago, a pessoa não fez a calçada, está cheio de mato na calçada, não dá para andar nessa calçada. E o dinheiro da prefeitura, o dinheiro do povo em geral, que tinha que virar escola, que tinha que virar UAI, que tinha que virar saúde, sendo usado para capinar terreno de gente que tem lote guardado, que então tem pelo menos um pouquinho de dinheiro, né? Se ele tem lote estocado, tem lote especulando, pelo menos um pouquinho de dinheiro ele tem, né? O cara tem um carro e tem que ter dinheiro para trocar o óleo, né? Pelo menos, né? Se ele tem terreno, tem que ter dinheiro para capinar e tem que dar a destinação correta para essa massa verde que é capinada. Só aproveitando que você tocou no ponto do terreno e tudo, de fazer a calçada e tal, é obrigatório o cercamento desse terreno? Porque a gente vê que Uberlândia, não, é raro você ver um terreno cercado, né? É lei, é obrigatório. A promotoria cobrou da gente, porque sabendo que existe a lei, a promotoria cobrou da Secretaria de Serviços Urbanos, por que nós não estávamos autuando. Nós fizemos a rodada na cidade inteirinha. Todos os lotes de Uberlândia foram autuados. Quem não recebeu, porque está com o endereço errado, aí foi feito por edital. Às vezes ele não leu o edital que sai no Diário do Município. Mas todo mundo foi autuado e tem a multa. É uma multa aí em torno de R$500
para cada 10 metros de fachada. Quem tem 20 metros, a multa é o dobro. Então, o terreno padrão de Uberlândia é 10 metros. Todos foram autuados para fazer a calçada e para cercar. Infelizmente, só uns 20% é que fizeram. Mas pelo menos esses 20% já melhorou. Já é um começo. E a gente espera aí que no próximo governo, quem estiver no próximo governo, continue esse trabalho e lança a multa dobrada. Porque a pessoa tem que fazer, é obrigação de cada um fazer no seu lote a calçada e pelo menos a cerca de arame. Não precisa fazer muro, não. Mas pelo menos a cerca de arame é o que a lei manda. Nesse caso, até a gente falando de queimada aqui, é bom que a gente tire dúvidas em relação a muita coisa aqui, né? Nesse caso da autuação, no ato da autuação já é lavrada uma multa? Ou tem uma chance para a pessoa, não, peraí, dá um tempo que eu tenho ali um prazo específico para poder cercar o terreno dele? Esse é bem característico. Porque até cercando ou colocando um muro evita de alguém atear fogo e jogar lixo lá dentro também, né? Essa lei é muito particular. Você faz a autuação, dá 30 dias para a pessoa fazer. Não fazendo, vira multa. Aí é lançado na ficha da pessoa, no cadastro dele, lá na prefeitura. E aí ele tem 1 ano para fazer a calçada e para fazer a cerca. Se dentro desse mais 11 meses aí, que foi 30 dias, nós esperamos, e é 1 ano da data da autuação. Mais 11 meses depois, se ele fizer a calçada e fizer a cerca, ele vai na prefeitura, apresenta a prova que fez, faz um requerimento, alegando que ele já cumpriu a ordem e essa lei é estornada. Ela é retirada da ficha dele, é anulada se ele realmente fez. O nosso fiscal vai lá conferir se ele realmente fez. Está feito, está tudo certinho, a multa é anulada e ele não tem que pagar. Mas tem que fazer a calçada no máximo dentro desse ano. Tá, eu vou chamar um intervalo aqui. Você que acompanha o Câmara Debate, nós estamos falando sobre queimadas, né, em terrenos baldios, lotes vagos e também em margens de rodovias e também em áreas de preservação, florestais e tudo. Só que aqui o assunto a gente aproveita e tira dúvidas em relação a outros assuntos relacionados ao tema para que você fique bem esclarecido. Aqui conosco, representante da Secretaria de Serviços Urbanos, da Polícia Militar Ambiental, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos rápido intervalo e voltamos já já com o Câmara Debate. Não saia daí. Você sabia que o ovo do mosquito da dengue pode resistir até 1 ano sem água? Depois do longo período de estiagem, que afetou principalmente os estados do Sudeste, imagine quantos ovinhos foram se acumulando e eclodiram com a chegada das chuvas. Você sabia que o Aedes voa apenas 1 metro acima do chão? Ou seja, não adianta esticar o braço e acionar o repelente lá no alto. O mosquito voa, no máximo, na altura das pernas. E você sabia que o maior período de atividade do mosquito da dengue é durante o dia? Não adianta fechar as janelas apenas quando o sol se põe. O ideal é usar telas de proteção sempre. Essas são apenas algumas curiosidades sobre o mosquito da dengue. Como eliminá-lo, você já sabe, mas é sempre bom relembrar. Não deixe água parada, principalmente em pneus e vasos de plantas. TV Câmara Uberlândia. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta a nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você.
Estamos de volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, hoje falando sobre queimadas, né, em terrenos baldios, lotes vagos, margens de rodovias, que é considerado crime. E talvez aí o seu vizinho esteja fazendo isso. Aqui a gente tem as orientações de gente que trabalha no dia a dia com essa questão, representando aqui a Secretaria de Serviços Urbanos, o Silas Guimarães, que é secretário adjunto, o Cabo Mariano, da Polícia Militar Ambiental, o Tenente Antônio, do Corpo de Bombeiros, e a Inspetora Jane, que é da Polícia Rodoviária Federal. Bom, a gente falou aqui no primeiro bloco muito em questão dos acontecimentos, né, das pessoas que fazem queimada, o que pode ocasionar, os riscos que correm até de serem presos, né, inclusive causando aí um crime ambiental. Mas agora, a questão da prevenção, né? Existe alguma campanha que vocês fazem em alguns momentos aí, até a busca de parcerias com empresas e tudo, para evitar esse tipo de problema? Secretaria, Polícia Militar Ambiental, enfim, Corpo de Bombeiros. Fernanda, a crise está muito feia, né? A crise está difícil. Está muito difícil, recursos da prefeitura estão muito poucos. Então, realmente, toda campanha gera custos. São caras, a mídia é muito cara, impresso, distribuir isso, recolher para não deixar ir para a rua. Então, em termos de campanha, nós estamos usando mesmo a mídia. São programas igual esse. Eu tenho entrado semanalmente em praticamente todos os canais de televisão, todas as emissoras de rádio, e a gente dá entrevista e insiste para que cada proprietário capine o seu terreno, dê a destinação da massa verde correta e joga o entulho, o resíduo no lugar certo. Uma coisa incrível é a pessoa jogar lixo. Lixo, o caminhão passa na porta da casa dele 3 vezes por semana. Ele pega o saquinho no dia que o caminhão não passa, ou às vezes até no dia que o caminhão passa, e joga no terreno baldio. Esse lixo às vezes pode virar fogo. Começa a amontoar um monte de lixo. Às vezes a própria pessoa que montou aquele monte de lixo, para não ser incriminada, para não deixar a sujeira aumentar muito, vai lá e coloca fogo. A hora que coloca fogo, vira uma queimada, vira um problema mais grave ainda, porque o lixo queimado ainda costuma ter elementos tóxicos. E aquela fumaça que sai pode contaminar uma criança ali do lado, pode contaminar um idoso, alguém que tem uma certa suscetibilidade contra fumaças. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, fazer a coisa correta, colocar o lixo para o lixeiro pegar, colocar o entulho nos ecopontos e capinar os nossos lotes e levar a massa verde no lugar correto, ou no ecoponto, ou aquele cara que faz da profissão capinar e tem muita massa verde para levar, que leve lá nessa empresa de Uberlândia, que pega esse serviço para fazer e dê a destinação correta, paga lá, e a hora que ele paga lá, ele repassa isso para o cliente dele, né? Ele chegou, mas meu cliente não quer pagar. Se não quer pagar, não roça o terreno dele. Se vai roçar, você tem que cobrar o preço justo e o preço para dar a destinação correta da massa verde que roçou. O Estado, ele em 2013, ele lançou um programa de pré-incêndio, né? Justamente compondo o IEF, que é o Instituto Estadual de Florestas, o Bombeiro Militar, a Polícia Militar no seu âmbito geral, tanto rodoviário, meio ambiente, nas diversas frações. E foi montado um aparato muito grande, até mesmo em função daqueles incêndios que tem na região da grande Belo Horizonte, né? Parque do Rola Moça, aqueles parques estaduais. E foi compro muito equipamento e distribuído para o Estado, justamente para combater esses incêndios. A nossa aeronave, né? Nós temos uma aeronave disponível que até ajudou no incêndio que teve no próximo à Fazenda Tatu. 3 anos atrás, se eu não me engano, um incêndio grande de proporção. Foi no Panga, Parque do Panga. Então, assim, a Polícia Ambiental foi todo o efetivo para lá, o bombeiro foi um grande efetivo, as fazendas vizinhas mandou pessoal com trator, com máquina, a aeronave foi, e a gente gastou quase 3 dias para apagar o incêndio. Com grande efetivo, o vento era muito forte, à noite também não dava aquela amenizada. Então, o Estado tem um aparato preparado para atuar em caso de incêndio. Só que o efetivo de hoje, considerado daquela época, já diminuiu bastante. Então, assim, a gente tem o equipamento, mas muitas vezes falta um pouco de efetivo. Tem algumas empresas aqui que têm uma brigada de incêndio, que no caso de maior vulto, ela acaba apoiando a gente. No caso do Prata, tem a Faber-Castell, tem uma brigada de incêndio que já apoiou a gente em outros
ambientes que não o ambiente da própria empresa, né? Mas a gente pede, né, para a população ter a consciência, né, e ajudar justamente para evitar esse aparato. Porque é um custo muito alto, né, para uma coisa muito... que pode começar de uma coisa muito simples. Começar de uma coisa pequena e se transformar em grande, né? O Corpo de Bombeiros ele tem o Batalhão de Emergências Ambientais, que fica em BH e acompanha todo tipo de ocorrência de tanto enchentes, tanto incêndios florestais. Temos o pessoal que é treinado constantemente, principalmente quando chega essa época de seca, para treinar novamente o pessoal nas técnicas ideais de combate a incêndio. Além disso, também nós treinamos brigadas de incêndio em empresas, visita a empresas, principalmente na área que trabalha com área florestal também. Preocupa-se em treinar o pessoal dessas empresas. E a gente também tem alguns programas sociais voltados para as crianças, né? Que criança é um grande difusor, né? Você joga uma ideia ali na criança, ali, ela difunde aquilo para casa, para a rua, para o bairro. Que chama o bombeiro na escola, onde os bombeiros visitam as escolas e dão orientação dos cuidados, da forma de prevenir acidentes, prevenir incêndios. Então são formas de se evitar. A gente está falando de pequenos incêndios aqui, mas às vezes acontece incêndio de grandes proporções que atinge várias áreas, né? Então é uma forma assim de orientação mesmo para que esse tipo de ocorrência não venha acontecer. Como o Silas falou, essa questão da campanha educativa, ela é bem complicada, né? Ela gera aí um custo muito alto e como a gente está aí, né, no Brasil inteiro, isso acaba dificultando. Como também o nosso público-alvo é um público passageiro, vamos se dizer assim, né? Porque são pessoas de um estado, de uma cidade ou outra que está passando por ali. Então a gente conta muito com essas campanhas locais, né, de cada município, para que essa pessoa, ao pegar a rodovia, né, não cometa aí esse tipo de delito, de colocar fogo, de jogar o toco de cigarro. Mas a gente tem aí as nossas campanhas educativas feitas em postos de gasolinas, que a gente, além de tratar da questão do acidente em si, dos cuidados na rodovia, né, engloba também essa questão do pedestre, do ciclista, do motociclista, né, ter esse cuidado, né, com ali toda a área, né, que é adjacente ali da rodovia, tanto as marginais como a própria fazenda, né? Porque tá ali, se pegar fogo na fazenda, pode passar, né, para nossa faixa de domínio. Pegando na faixa de domínio, pode ir também, né, para a fazenda, e com o agravante aí de, às vezes, ser num local distante, que até a gente conseguir um acionamento do bombeiro e o bombeiro chegar lá, isso pode ter uma proporção já alastrou uma proporção muito grande. Agora é importante lembrar que tanto para, por exemplo, para se fazer no pasto lá, limpar o pasto e fazer queimada, existe uma forma de fazer sem ser crime? Existe. Com orientação? Chama-se queimada orientada. Controlada, né? Controlada, orientada. Você vai no órgão ambiental, geralmente o IEF, que trata da área, né, mais rural. No caso da área urbana, mas a prefeitura ela não tem o costume, se não me engano, de autorizar a queimada. É mais em área rural. Mais limpeza mesmo. Para limpeza de pequenos. E elas são condicionadas a horários entre 8 e 10 da manhã, 16 e 18 horas, acompanhada. Você tem que ter todo um aparato lá, um maquinário, fazer um acero antes de qual área que você quer delimitar para ser queimada. Então, vai um técnico no local para fazer a aprovação desse projeto de queimada. Ele não é simples, ele tem que passar por toda uma análise técnica. Vamos supor, autorizou fazer essa semana. Se essa semana está com vento excessivo, então já embarga a queimada, ela já é feita. Aí você tocou num assunto mais cedo, a questão da fiação. Fiação elétrica fiação tem o seu elétrica risco também, né? As torres de transmissões, você tem que respeitar uma margem de 30 metros de ambas as partes para o fogo não chegar ali perto. Já teve caso de incêndio provocado pela própria fiação da torre, que costuma soltar umas faíscas. Ali, né? Então, assim, mas aí são casos, né, esporádicos, não é uma constante igual à ação humana. Certo. Nesse mesmo sentido, tenente, é importante também não combater o fogo sem orientação, né?
Às vezes a pessoa lá pega o balde d'água com os vizinhos e vai combater, mas não tem o treinamento para isso, pode até se machucar. O importante, a primeira coisa é 193, né? Ligar para o bombeiro. Aciona o 193, o pessoal está treinado já a passar algumas orientações. E é importante, principalmente dependendo da proporção que o fogo já estiver, as pessoas não vão conseguir combater esse fogo sem a orientação do corpo de bombeiros, de alguém treinado para aquela situação. Porque, de repente, a pessoa pode começar um incêndio controlado e aquilo expandir, tomar proporções maiores, atingir outras áreas rurais, pastos, enfim. Então é importante que a pessoa ligue o 93, o corpo de bombeiros vai comparecer no local, no mínimo com uma guarnição para orientar e com o apoio do pessoal envolvido ali, combater esse incêndio. A gente sabe que tem empresas em Uberlândia que usam de caldeira e tem a sua própria plantação lá de eucalipto e sempre tem um fogo aí nesses locais, né? E despende muito também o trabalho dos bombeiros nesse sentido, né? Porque a empresa tem a sua brigada de incêndio, mas talvez ela não dá conta do recado. Aí tem que chamar os bombeiros também. Sim. Acontece muito, né? A princípio, os brigadistas são os primeiros a atuarem, né? Mas às vezes aquilo pode fugir do controle e é onde que é acionado o corpo de bombeiros também para atuar, né? Tanto em empresas, tanto também em áreas particulares aí. Silas, o que fazer se o cidadão se sentir incomodado ali do vizinho estar colocando fogo? Como que ele pode ajudar nesse sentido aí, contribuir para que o vizinho não faça isso, para que a prefeitura atue? O fogo realmente é o bombeiro, né? Começou o fogo, chama o bombeiro. 193, né? 193. Agora, se o terreno está propício a fogo, ele capinou o mato lá, deixou o mato, você vê que o mato está secando, ali vai pegar fogo, lógico que vai. Então você liga no SIM. O SIM é o Serviço de Informação Municipal, 3239-2800. Aí ele vai encaminhar ou para a Secretaria de Meio Ambiente ou para a nossa Secretaria de Serviços Urbanos. E a gente manda lá imediatamente, faz a notificação, manda o proprietário limpar, manda às vezes máquina nossa mesmo, fazer a limpeza, depois a gente cobra. É uma coisa que o proprietário tem que ter cuidado. Nós estamos fazendo limpezas e estamos lançando na ficha dos proprietários. Esse dia nós temos uma limpeza num terreno de uma vizinha, a mulher ligou, reclamou, tinha a própria zoonose já tinha ido lá, tinha escorpião, tinha cobra, tinha de tudo lá no terreno baldio. Nós fomos lá e fizemos a limpeza nós calculamos as horas, deu R$800. Mandamos para a ficha dele. Não achamos esse proprietário, está na ficha, a gente notifica por edital, e o dia que ele for vender esse lote, que ele for comercializar, que ele for pagar IPTU, ele vai ver que tem, além do IPTU, tem essa dívida da limpeza que ele não fez. Mas não foi ele que sujou. Sujou porque ele não fez a calçada, ele não fez a cerca, aí os outros vizinhos se acharam no direito de ir lá e jogar no terreno dele, a responsabilidade é dele. Ele vai ter que pagar essa multa de R$800, no caso desse proprietário lá, porque a vizinha estava sofrendo. Ela pegou o escorpião dentro da casa dela. E várias reclamações já com o mato. O meu vizinho roçou e deixou o mato. Vai pegar fogo. Aí a gente vai lá e faz a limpeza, lança a cobrança para ele também. E se pegar fogo, faz a multa. Então nós hoje temos mecanismos. Infelizmente a cidade é muito grande, não dá para falar, a gente cobra de 100%. Porque também não são 100% dos vizinhos que reclamam. Mas todos podem reclamar no telefone do SIM, 3239-2800. Eu não posso jogar uma água no terreno do vizinho, não, né? Por Olha, exemplo, tá lá. Poder pode, mas não é sua obrigação. Certo. E também, ele deixou o mato, eu vou lá rastelar o terreno dele. Também Quem tem que rastelar é o proprietário. Mas eu digo assim, porque tem um grande problema, até o Polícia Militar Ambiental pode explicar um pouco mais, que é a questão de queimar o material que não é lixo. Porque o lixeiro não leva o resto de galhos, não leva material reciclável, um sofá que está ali jogado, uma mesa que já uma cadeira e tudo. O lixeiro não leva isso. E isso fica ali, aí tem gente que vai, bota fogo, coloca fogo, para poder eliminar aquilo ali da rua dele. Mas isso dá um problema. Nós temos o catatreco também, viu? Nós temos o programa de catatreco, melhorou muito a demanda. Aliás, nós estamos até precisando de mais caminhões. Vamos ver aí se no início do próximo governo surge mais caminhões para melhorar esse serviço.
Porque a população realmente está ligando. É no mesmo telefone, no SIM, liga, cadastra e pede para vir buscar. Busca o meu sofá. A gente vai na sua casa e busca. Hoje está demorando cerca de uma semana. Você tem que esperar uma semana, a gente vai lá e busca. Agora, se você não ligar, nós não vamos adivinhar. Aí você vem e coloca o sofá no canteiro central. Eu já vi várias vezes, sofá no canteiro central. Aí aquele sofá vai ficando verde, vai secando, porque o sol bate, a chuva bate. A hora que aquele pano está bem seco, passa alguém e joga uma quimba de cigarro, está feito o estrago, queima a árvore, queima os fios da rua, desliga a lâmpada, dá curto. Então é um problema seríssimo que nós temos que evitar. Ou você dá a destinação correta para o seu sofá, ou liga para nós, que nós programamos, vamos lá e buscamos. E isso gera uma fumaça preta que é bem nociva para o meio ambiente aí, e não só para o meio ambiente, mas para a saúde também, principalmente idosos e crianças sofrem muito. E nessa época que a umidade está muito baixa, né, que os problemas respiratórios estão em alta, então há uma potencialização em função dessas fumaças causadas. Tem muita borracha, tem muito produto lá que não queima muito fácil e que produz uma fumaça com mais amplitude. Né? Nesse sentido, é interessante a educação. O que falta realmente para a nossa cidade é justamente a educação das pessoas, a paciência de aguardar, né, o órgão público, porque muita gente reclama, mas não procura. O cidadão vai lá, corta a árvore da porta da casa dele, sem uma autorização, você chega lá, mas ninguém me falou. Ah, mas você procurou saber se precisava? Ninguém procura. Então, você não pode ter muito essa imediatilidade, né? Aquela coisa para agora. Então, a falta de esperar o órgão certo, procura o órgão certo, ele te orienta. Qualquer dúvida, a Polícia Ambiental está lá para te orientar, né? Através do telefone 3257-6400. Então, a gente, se não for de nossa alçada, a gente orienta a responsabilidade de quem seria e orienta a pessoa a procurar diretamente aquele órgão. E quando se corta uma árvore, tem que plantar outra, né? E geralmente tem que plantar outra. Tem que pegar autorização. Tem que pegar autorização para plantar outra. Você pega a autorização para cortar lá na Secretaria de Meio Ambiente, né? Isso. Uma taxinha irrisória, R$14, se não estou enganado, R$14. Você corta, porque geralmente ela começa a quebrar a calçada, né, começa a trazer transtorno, quebrar encanamento, então tem que tirar. Mas para isso... é que essa falta de educação, ela não reflete só dentro da cidade, essa falta de ter a responsabilidade de descartar no local certo, né? Que a gente vê muito e depara muito com situações de pessoas jogando lixo à margem da rodovia. São pessoas que vêm dos ranchos, são pessoas que saem da cidade com lixo e vai descartar lá na margem da rodovia. Isso. Então não é só dentro da cidade esse problema, a gente percebe isso ao longo da rodovia. Isso me deixa assustado, abismado. A pessoa foi para o rancho passar o final de semana, gerou o lixo, empacotou, colocou dentro do carro. Em vez de trazer e colocar na porta da casa dele, onde o lixeiro passa, ele vem, no primeiro trevo que ele acha, ele joga aquilo no meio da rua, no meio da rodovia. Aquilo vira um lixão. Nós temos verdadeiros pontos de lixões hoje, que contaminam o meio ambiente, pega fogo, o vento voa, joga para o meio da rodovia, pode provocar até um acidente. Pelo ar. Animais, né? Animais podem levar aquele lixo. E tem animais que ingerem o lixo. Nós já tivemos uma reclamação do fazendeiro, porque lá a fazenda dele era no encruzilhado, o pessoal estava jogando o lixo e o vento pegou a sacolinha, jogou para dentro da fazenda e a vaca comeu aquela sacolinha e morreu intoxicada, engasgada, sei lá. O animal dele morreu. Então são problemas seríssimos. Agora, gente, você já foi para o rancho, já empacotou, já pôs dentro do carro, já andou 10, 15, 20 quilômetros com esse lixo dentro do carro. Por que joga na encruzilhada? Leva na porta da sua casa, o lixeiro vai passar na segunda-feira. Põe na porta da sua casa que o lixeiro leva. Não tem razão. Ou leva no ecoponto, leva no lugar correto. Só não pode jogar na beira da estrada. E nós temos demais, aqui para Cruzeiro dos Peixoto, para Martineza, na saída de Campo Florido ali, tem um lixão. Verdade, né? É um absurdo o que esses fazendeiros e donos de sítios estão fazendo, contaminando o meio ambiente,
colocando em risco os transeuntes das rodovias. E outra coisa, por mais simples que seja, mas o comentário de quem vem de fora, o tanto que a nossa cidade é suja. As entradas da cidade são sujas em função desses lixos descartados. A gente vem te visitar, nossa, mas que cidade, se você falou que era bonito, chega aqui uma lixaiada na entrada. Então a gente fica todos até... os lados, né? Todos os lados. Pode vir de Araguari, de Nós temos Monte muito Alegre, rancho, né? que É verdade. todo lado A gente tem muita represa, tem uma represa aqui de Passaguara, tem a represa de Miranda, agora tem Capim Branco. Capim Branco. Então todas as nossas saídas de Uberlândia tem represas, e onde tem represa tem rancho. E o pessoal onde tem do rancho, rancho, tem gente que gera o pessoal lixo. do rancho está gerando lixo, e em vez de trazer até na porta da sua casa e colocar para o lixeiro pegar, está jogando nas encruzilhadas. Gente, aguenta o mau cheiro do lixo mais 5 quilômetros e chega na porta da sua casa. Ó, a gente está no final já deram sinal para pedir as considerações finais, mas antes disso eu queria só que o Cabo Mariano desse mais uma esclarecida numa questão. A Jane disse, o problema é na cidade, o problema é na área rural também, mas o problema também está no ar. Tá no que ar. é importante lembrar que soltar balão é crime, É e crime. pode causar um transtorno Inclusive, enorme. um dos maiores motivadores de incêndio de grandes proporções. Na nossa região aqui não tem a cultura, né, muito assídua da soltura de balões, mas na região de Belo Horizonte, das grandes capitais, né, tem essa cultura, né, de soltura de balões e, infelizmente, eles geralmente caem longe, né, do acesso tanto do Corpo de Bombeiros como de brigadas de incêndio. E quando se toma a atitude para conter aquele incêndio, você já não dá conta, que aí o vento já espalhou. Aí já Caso específico, a gente teve justamente a fundação do Prévio Incêndio, dos quesitos, né, que olharam a necessidade foi justamente a soltura de balões. Né? A partir daí, equipou-se mais, né, o Corpo de Bombeiro, o IEF, a Polícia Ambiental, para combater incêndios de grandes proporções. Bom, tá aí o alerta. Então, além de tudo que a gente falou aqui, soltar balão também, além de ser crime, pode causar incêndios e tudo mais. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Uma consideração final de cada um para o nosso telespectador, a câmera à disposição, pode ficar à vontade também. Eu queria agradecer, a gente começa pelo Silas e termina pela Jane aqui. O Silas Guimarães, que é secretário adjunto de Serviços Urbanos, esclareceu muita coisa para nós aqui. Eu queria muito agradecer a sua presença, Silas. Nós é que agradecemos, né, a paciência do telespectador, essa oportunidade que a Câmara nos dá. E eu falei muito em multa aqui. Eu quero frisar que nós não gostamos de cobrar multas. Nós não gostamos de receber multas. Nós não gostamos de emitir multas. Nós queremos que a população faça tudo bem feito, faça tudo correto, para que não seja preciso punir. Que pai que gosta de bater no filho? E o pai bate porque o filho fez uma arte. A hora que você joga lixo fora do lugar, você capina o seu terreno, deixa o mato lá para pegar fogo, você está fazendo uma arte. E o município, o poder municipal, como o pai da cidade aí, é obrigado a te punir. Então nós não queremos multar ninguém, nós não queremos cobrar de capina de terreno de ninguém, nós não queremos prender ninguém lá que está cometendo crime ambiental. Esse não é o negócio da prefeitura. Não é o negócio da prefeitura. Nós queremos uma cidade limpa. Limpa. Cada um faça a sua parte. Cada um faça a sua parte, que nós não tenhamos incêndios, que nós não tenhamos fumaças e que nós não tenhamos matos do lado de casas onde moram crianças, moram gestantes, moram idosos, pessoas que precisam de qualidade de vida. E essa qualidade de vida vem com a higiene, com o cuidado de cada um. Muito obrigado. Obrigado, Silas. O Cabo Mariano, da Polícia Militar Ambiental, também contribuiu bastante aqui. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui, Cabo. A gente que agradece a oportunidade, estamos à disposição 24 horas por dia, né, no telefone 3257-6400. Tomara que não necessitem do nosso trabalho, né? A gente visa muito e preza muito pela prevenção, justamente para não precisar utilizar depois das ferramentas, né, para consertar as lambanças. Em todos os casos, a prevenção é o melhor remédio. É, né? O melhor remédio. Nesse aí também, que é questão de incêndios e lixo, né, que envolve tudo isso. Aqui o Tenente Antônio Silva, do 5º Batalhão de Corpo de Bombeiros aqui. Muito obrigado pela presença aqui. Não, nós é que agradecemos aí o espaço, né, que está nos cedendo aí. Estamos sempre à disposição.
gostaríamos de pedir a paciência das pessoas, porque nós vamos entrar no período de seca agora e os acionamentos eles serão muitos. E às vezes não vai dar tempo de atender a todas as solicitações. O pessoal do nosso atendimento, eles priorizam aqueles incêndios que trazem risco a edificações das pessoas, em detrimento de outros que às vezes, infelizmente, a queima ela solta muitos gases tóxicos no ar e incomoda as pessoas vão nos ligar e nós não vamos poder atender. Então nós gostaríamos de pedir a compreensão e o espaço assim é bom que orienta as pessoas a evitar esse tipo de ocorrências aí que incomodam muito. Além do fato de que o Corpo de Bombeiros atua em outras áreas também, em acidentes de trânsito e outras ocorrências. Às vezes uma queimada que uma pessoa fizer pode estar tirando uma vida de outro lado, que seria um atendimento mais rápido ali, né? Num acidente, por exemplo. Com certeza. Tem que conscientizar nesse sentido também, né? Tenente, muito obrigado, tá? E aqui, representando a Polícia Rodoviária Federal, a inspetora Jane. Muito obrigado pela sua presença aqui, inspetora. Além de trazer informação para nós aqui, também contribuiu com o charme aqui, dando um charme no nosso programa, nós com todo respeito. Agradecemos aí, né, a poder estar aqui participando com vocês e só acrescentando aqui o que os demais falaram, a gente conta aí com a colaboração daquela população que quer ver a cidade bonita, que quer ver a entrada da cidade, a rodovia bonita, né, para estar nos ajudando, colaborando com a gente, ligando, prestando informações, denunciando, né, que só com a ajuda dessa população, todos esses órgãos aqui serão capazes, né, de fazer cada uma a sua parte e aí a gente ter condição de ter uma rodovia bonita, uma rodovia tranquila e segura. O importante é o trabalho em conjunto também, né? Com certeza. Se a pessoa não lembrar do telefone dos bombeiros, pode ligar no 190 que transfere ou procura o policial rodoviário mais próximo. A gente tem o 191, né? Um acima aí do pessoal da Polícia Militar, que também pode ser acionado em caso de, não só de acidente, mas de incêndio também. E cada um na sua alçada a gente vai se ajudando aí para poder ter aí, né, realmente quem sabe, né, um lugar bem bonito para viver. Bom, então, muito obrigado a todos vocês e obrigado a você em casa também que nos acompanhou, que pode contribuir com essa questão, evitando, né, de juntar lixo, promover queimadas e denunciando quem faz. Então, muito obrigado pela sua audiência e o Câmara Debate volta no próximo programa. Até lá.